Olá alunos, tudo bem? Vamos resolver neste vídeo a questão de número 26 do ENAD 2012 para o curso de administração. A questão de número 26 é uma questão de administração financeira e trata do assunto perfil de VPL. Vamos ler aqui a questão, em seguida vamos ler as opções de resposta e em seguida a gente resolve e comenta o assunto e a questão. Vamos ler então a questão de número 26. O diretor de operações da Biomais Bebidas Limitada deseja substituir um equipamento de controle químico-mecânico por outro eletrônico. Então, a decisão de substituição e de investimento. Existem três equipamentos candidatos: o equipamento X, o equipamento Y e o equipamento Z. Apesar de o investimento inicial ser o mesmo para todos os equipamentos, a magnitude e a época de ocorrência dos fluxos de caixa intermediários diferem em razão dos custos operacionais definidos para explicações técnicas de cada equipamento. O custo médio ponderado de capital, tido como taxa mínima de atratividade pela empresa, é de 23% ao ano. Então, a taxa de desconto usada pela empresa em seus projetos é de 23% ao ano. Nosso I. Os perfis de valores presentes líquidos, VPL, que sintetizam os resultados, estão apresentados na figura a seguir. Então, a gente vai apresentar, ele deve apresentar os perfis de VPL para as opções X, Y e Z. Aqui. Então, no perfil de VPL, a gente vai ter no eixo Y o VPL e no eixo X as taxas de desconto. Então, a gente fazendo variar a taxa de desconto, a gente vai visualizar como se comporta o VPL do projeto em função da taxa de desconto. Então, a gente tem nessa linha pontilhada aqui o perfil de VPL do projeto X, que começa nesse ponto, a taxa 0, até que ele atinge a taxa de 27%, ok? Quando o VPL é igual a zero. Essa taxa aqui, para o projeto X, é exatamente a taxa interna de retorno do projeto X. O projeto Y, a gente começa nesse ponto aqui, para a taxa 0, e vai diminuindo, logicamente, a partir do aumento da taxa de desconto, até que ele atinge 37% quando o VPL é igual a zero. Então, a taxa interna de retorno do projeto Y é 37%. Por fim, essa outra linha pontilhada aqui, na realidade uma curva, né? Do projeto Z, ele começa a taxa zero nesse ponto e ele atinge 42% quando o VPL é igual a zero. Então, a taxa interna de retorno do projeto Z é 42%. Vamos ver então as afirmativas da questão. Considerando os perfis de VPL para as três propostas candidatas, X, Y, Z, avalie as seguintes afirmativas. Avalie as afirmações seguintes. 1. A análise da dinâmica dos fluxos de caixa líquidos do equipamento Y indica que a taxa interna de retorno desse equipamento é 34%. Então, ele faz uma afirmação aqui, né? Em seguida ele vai perguntar se ela está correta ou não. Segunda afirmativa, a melhor alternativa de investimento para a empresa é a escolha pelo equipamento X, considerando a análise pelo VPL. Terceira afirmativa, se a taxa mínima de atratividade fosse 27% ao ano, a escolha pelo equipamento mais viável não seria alterada. Então, a ideia é a gente analisar cada uma dessas alternativas, avaliar a seleção corretas ou não e responder a questão. Responder como? Tá? Nós temos 5 alternativas e a pergunta diz: é correto o que se afirma em, ou seja,
é correto somente em 2, ou seja, a 1 e a 3 está incorreto. É correto apenas em 3, então a 1 e a 2 estão incorretos. 1 e 2 são corretos, 1 e 3 são corretos, ou os 3 são corretos. Então, a gente vai avaliar uma por uma das alternativas, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, e saber quais são as corretas e incorretas e marcar aqui qual é a opção mais plausível, mais certa. Ok? Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre perfil de VPL. Tá? O gráfico de perfil de VPL, como estudado por vocês em sala de aula, ao longo dos cursos de administração financeira, a gente tem no eixo Y o VPL e no eixo X a taxa de desconto. A uma taxa zero, a gente vai ter exatamente o ponto que o perfil de VPL corta o eixo Y. Neste caso de A é nesse ponto, no caso de B é esse ponto. Na medida que eu aumento a taxa de desconto, o VPL, né, utilizada para calcular o valor presente líquido, esse VPL, o valor presente líquido, ele vai diminuindo até que num determinado ponto ele zera. Esse ponto aqui também é chamado de taxa interna de retorno, é o retorno do projeto. Nesse ponto aqui eu tenho a taxa interna de retorno do projeto A, fazendo a mesma, seguindo o mesmo raciocínio, pelo projeto B, a gente também vai ter essa taxa interna de retorno aqui do projeto B. Então, se eu tenho mais de um projeto em análise, ele pode acontecer ou não, tá? Neste caso aqui acontece, em que esses perfis de VPL se encontram em um determinado ponto. Tá? Nesse ponto aqui, olha, o VPL do projeto A é igual ao VPL do projeto B. Esse ponto também é chamado de ponto de ficha. Tá? Okay? Então, nesse ponto aqui, tanto faz o projeto A ou o projeto B. Analisando somente essa situação aqui, a gente tem que a uma taxa zero, o projeto A é o melhor. O projeto A ele vai ser melhor até exatamente esse ponto, né, de taxa aqui. Ok? Então, a partir desse ponto, qual é o melhor projeto? É o projeto B. Então, na análise de perfil de VPL tem essa peculiaridade. Dependendo da taxa que eu vou escolher para encontrar os VPLs, eu vou ter um projeto melhor do que o outro. Ok? Principalmente quando a gente tem essa situação, quando tem cruzamento de VPL. Okay? Dito isso, vamos analisar então cada uma das afirmativas em função do gráfico das três alternativas existentes. Primeira afirmativa: a análise da dinâmica dos fluxos de caixa líquidos do equipamento Y indica que a taxa interna de retorno deste equipamento é de 34% ao ano. Vamos ver então o perfil de VPL do equipamento Y, que é exatamente essa linha reta aqui. O VPL do projeto Y ele começa nesse ponto. Nesse ponto aqui ele cruza o projeto X. Em seguida, nesse ponto de 15% ele cruza o projeto X. Em 34% ele cruza o projeto Z. E em 37% ele zera o VPL. Então a taxa interna de retorno do projeto Y é 37%. Como essa afirmativa está indicando que a taxa interna desse projeto aqui seja 34%, ela está incorreta, né? Porque na realidade a taxa interna de retorno do projeto Y é 37%, 34% não é. 34% é o ponto em que o VPL do projeto Y encontra com o VPL do projeto Z. Segunda afirmativa: a melhor alternativa de investimento para a empresa é a escolha pelo equipamento X, considerando a análise VPL. Só voltando aqui alguns slides lá para a informação inicial
do problema, a gente sabe que o custo de capital ou a taxa de atratividade da empresa é de 23% ao ano, que é a que vai ser usada para tomar a decisão. Ora, a 23%, né, a 22%, a gente sabe que o melhor é Y. Logicamente, a 23% aqui, olha, até 34%, o melhor é Y. Então, que vai ter um VPL maior. Desse ponto de 15% a 34%, o melhor é Y. Então, a 23%, o melhor é o projeto Y. Como essa afirmativa está dizendo que a melhor alternativa de investimento para a empresa é a escolha do projeto X, do equipamento X, considerando a análise VPL e, logicamente, o custo de capital da empresa, então essa afirmativa 2 está incorreta. Não é o projeto X que é melhor 23%, o melhor é o projeto Y. Terceira afirmativa. Se a taxa mínima de atratividade fosse 27% ao ano, a escolha pelo equipamento mais viável não deveria ser alterada. Ora, a gente viu na alternativa anterior que a 23%, o melhor é o projeto Y. A 27%, olha aqui pelo gráfico, qual é o melhor? Continua a ser o projeto Y. Então, essa afirmativa está correta. Tanto ao custo de capital, a 23%, quanto a 27%, a escolha pelo equipamento mais viável não deverá ser alterada. Então, a afirmativa está correta. Pronto, já temos as afirmativas que estão corretas ou incorretas. Basta agora a gente encontrar a questão a resposta mais adequada para essa questão. Então, a gente sabe que a afirmativa 1 está incorreta, a afirmativa 2 está incorreta e a afirmativa 3 está correta. Então, nós temos somente uma alternativa correta, que é uma afirmativa correta, que é a 3. Dessas opções aqui, A, B, C, D, E, a única que satisfaz essa condição aqui é a letra B. Então, o aluno deveria marcar a letra B, pois somente a alternativa 3, ou a afirmativa 3, estaria correta. Ok? E é isso. E essa é a solução para essa questão. Gente, bons estudos e boa prova para todos.